Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Vejam só, Michele Bolsonaro, a famosa mulher de Bolsonaro, né? Ela não tem profissão, estudo, formação, nunca geriu nada além da sua casa, né? E agora está aí com sonhos de se tornar presidente do Brasil, sendo comparada à dama de ferro, Margaret Thatcher. Incrível, né? Eu acho incrível. Realmente, a autoestima do bolsonarista tem que ser explicada. Uma pessoa como Michele, por mais que a gente discorde de Margaret Thatcher, ser comparada a ela, ah, não, gente, não dá, né? É um pouco demais para minha cabeça. Coloca aí a matéria, por favor, Gui. Michele se coloca como sucessora de Bolsonaro após Flávio lançar candidatura. Margaret Thatcher. Após Flávio vazar candidatura de Tarcísio, que tem apoio de Eduardo, Michele flodou perfil do PL Mulher com pesquisas e declarações de aliados que dizem que ela supera os filhos como principal sucessora de Bolsonaro, né? Isso aí até levar uma bronca do Bolsonaro, que ela é submissa. Não estou mentindo, ela mesmo que disse que ela era submissa saudável, né? Matéria do Plínio aqui na Fórum, um dia após Flávio Bolsonaro anunciar uma possível candidatura à presidência para fazer frente a Tarcísio na direita, Michele Bolsonaro usou o perfil do PL Mulher, presidido por ela, para se colocar como principal sucessora de Jair Bolsonaro, abrindo mais uma crise com os enteados. Flávio vazou que pretende ser o candidato à presidência do clã após a primeira turma do STF acatar a denúncia da PGR e transformar o irmão Eduardo Bolsonaro em réu por coação de justiça. A decisão teria sido tomada durante a visita do senador ao irmão que conspira contra o Brasil dos Estados Unidos. Por diversas vezes, Eduardo já havia demonstrado a insatisfação com o conluio de Tarcísio com a chamada terceira via, consórcio que une Centrão, Mídia Liberal e Faria Lima, chegando a classificar o governador paulista de candidato do sistema. Neste sábado, Michele Bolsonaro flodou os stories do perfil do PL Mulher no Instagram com publicações que a colocam como a principal sucessora de Bolsonaro, divulgando pesquisas que a colocam em melhor performance que os filhos do marido. Né? Aí matéria da Jovem Pan, Michele Bolsonaro se consolida como principal sucessora política do ex-presidente, aponta a pesquisa, de acordo com o levantamento do famoso, super conceituado Instituto GERP. A ex-primeira-dama alcança 30% das intenções de voto no primeiro turno e aparece em empate técnico com Lula no segundo, 47-44. Sabe? Idiota acredita numa pesquisa dessas, né, não? Em uma das publicações, o PL Mulher destaca uma reportagem da Veja que diz que Michele supera filhos de Bolsonaro e assume o trono digital do clã, citando dados da Ativa Web, que a coloca como a grande força digital do clã Bolsonaro no Instagram. Michele supera filhos de Bolsonaro e assume o trono digital do clã, mostra a pesquisa. Ela tem 7,6 milhões de seguidores, à frente de Eduardo, que tem 7 milhões, e Flávio, 6,1 milhões, e Carlos, com 3 milhões. Segundo o estudo, Michele tornou-se o coração digital da direita, com um público majoritariamente feminino, 69%, engajamento alto e forte apelo emocional. Em outra publicação, o PL Mulher divulga uma entrevista em que o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a compara com a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, cultuada por neoliberais em um amplo espectro que vai da ultradireita à centro-direita. Queiroga comenta a candidatura de Michele à presidência e a compara com Thatcher. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou hoje à tarde
durante entrevista, a possibilidade da candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à presidência da República, diante da inelegibilidade da provável prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou colocar aqui para vocês, e ela ainda divulgou outros dados dessa tal pesquisa do Instituto GERP, sei lá, nunca ouvi falar nesse instituto, deve ser irmão da Paraná Pesquisas, né? Não, que diz que Bolsonaro, Michele e Tarcísio aparecem à frente de Lula. Meu Deus, mas é óbvio que eles vão, né? Então aí tem que confiar, né? Essa história de pesquisa, gente, devia ter um freio, né? Porque agora eu posso inventar um instituto de pesquisa, dizer que fiz uma pesquisa e que o cachorro do Lula ganha de qualquer Bolsonaro, né? Porque tem gente aí fazendo vídeo dizendo eu voto no cachorro e não voto no Bolsonaro. Então eu vou fazer uma pesquisa com o cãozinho, como é o nome dela? A cachorrinha Resistência. Pronto, vou criar um Instituto Sinarol de pesquisas eleitorais e fazer e dizer, porque agora qualquer pessoa pode ter um instituto de pesquisa e as pesquisas são utilizadas aí e mostradas na mídia de acordo com a quem elas agradam, né? Então, essa pesquisa aí do Instituto, que ninguém nunca ouviu falar, saiu na Jovem Pan, já virou notícia. É um absurdo um negócio desses, viu? Coloca aí o vídeo do Marcelo Queiroga, que essa foi a parte mais incrível de tudo, ele comparando a Michele com a Dama de Ferro do Reino Unido nos anos 80, Margaret Thatcher. Olha só, coloca aí aqui. O articulista Diogo Schelp, do Estadão, diz que é hora de saber como pensa Michele Bolsonaro, porque ela lidera a preferência para substituir Jair Bolsonaro. E ainda tenta compará-la a Isabelita Perón e Cristina Kirchner. Comparação sem nexo, sem paralelismo histórico e sem honestidade intelectual. Se há alguma semelhança, é entre as peronistas e o PT. Aparelhamento, populismo e irresponsabilidade fiscal. É o retrato de Dilma Rousseff, mãe do PAC, madrasta do Brasil, que entregou recessão, inflação e a maior crise econômica da nossa história. Quer saber como é Michele Bolsonaro? Vou contar para vocês. Michele não é incógnita. Em 2019, todos lembram, emocionou o Brasil com seu discurso em Libras. Foi amor à primeira vista e ao longo do governo mostrou força, empatia e maturidade. Os brasileiros conhecem Michele, mulher firme, amorosa com as famílias e profundamente humana. Eu testemunhei isso. Quando cheguei ao governo, Michele me procurou para tratar das crianças com doenças raras. Uma agenda muito complexa, diante do subfinanciamento do SUS e do custo elevadíssimo dos medicamentos. Juntos, fizemos o maior programa de acesso da história. Ampliamos a triagem neonatal, o teste do pezinho. Investimos 6 bilhões de reais em remédios de alto custo e criamos um modelo inovador para incorporar no SUS o medicamento mais caro do mundo, com responsabilidade fiscal. Michele sabia o peso das cifras, mas nunca abriu mão da técnica, da responsabilidade, da humanidade. Porque antes de olhar planilhas, ela olha vidas. Querem saber como Michele pensa a economia? Compare com Margaret Thatcher, uma mulher do lar que virou estadista. Michele é liberal, séria, disciplinada e fiscalmente responsável. Ela recolheu até as moedas do espelho d'água do Palácio da Alvorada e doou para uma instituição filantrópica. Nunca gastou com tapetes peças ou móveis luxuosos. E como primeira-dama, sempre usou os voos da FAB com moderação, casando sua agenda com a do ministro da área, como fez várias vezes comigo. Enquanto isso, hoje a atual primeira-dama torra milhões em viagens, hotéis de luxos e comitivas infladas. E quando o articulista diz que a presidência não se entrega aos céus, eu lembro da rainha Isabel de Castela, cristã fervorosa, que ouvindo a voz de Deus, apoiou Colombo e abriu caminho para um novo mundo. Às vezes, ouvir os céus é justamente o que transforma a história. Michele tem experiência de quem liderou o Brasil ao lado de Jair Bolsonaro. Convivi 2 anos com ela, em meio à maior crise de saúde pública do século. Foi voz ponderada, equilibrada, pediu: cuide das mães e das crianças. E tivemos a menor mortalidade materna da série histórica. Michele venceu com mérito, mantém princípios e teme a Deus. E está preparada para liderar o Brasil se essa missão lhe for confiada pelos brasileiros. Gente, ela governou o Brasil, e segundo ele, liderou o Brasil ao lado de Bolsonaro, né? Eu acho interessante a incoerência dessas pessoas, né? Porque quando a Janja fala alguma coisa publicamente, é aquela chovem críticas, né? Ele mesmo está aí criticando
a Janja por outro lado, mas chovem críticas dizendo ela não foi eleita, ela é só a primeira-dama, ela não pode falar. Segundo ele, a Michelle foi presidenta do Brasil do lado do Bolsonaro, praticamente. Agora, a maior mentira desse vídeo do Queiroga é dizer que a Margaret Thatcher era dona de casa e virou primeira-ministra do Reino Unido. Gente, a Margaret Thatcher, vou dizer para vocês aqui um pouco do currículo dela. Ela se formou em Química na Universidade de Oxford. Tá? Então, assim, não é porque... Aí depois ela fez também Direito. Ela era também formada em Direito, tá? Então, assim, qual que é a comparação possível entre Michelle e Margaret Thatcher? Né? Margaret Thatcher era uma direitista, né? Uma neoliberal, símbolo do neoliberalismo. Agora, era uma mulher brilhante, fez carreira sozinha, tem nada de marido. Quem é o marido da Margaret Thatcher? Me diga aí. Desafio o Queiroga a me dizer quem é o marido da Margaret Thatcher. Tá? Porque ela não entrou na política porque ela era esposa de ninguém. Primeiro que ela não era dona de casa, isso é uma mentira sua, Queiroga. Né? Não se pode esperar nada do ministro da Saúde do Bolsonaro, né? O ministro da Saúde fracassado como esse, que durante a pandemia foi um dos responsáveis pela morte de 700 mil brasileiros. Né? Não se pode esperar nada. É mentiroso, tentando pintar a Margaret Thatcher, por mais diferenças que a gente tenha com ela. Uma mulher brilhante que traçou seu caminho por conta própria, com mérito. Meritocracia a Margaret Thatcher tem, tá? A Michelle não, a Michelle é mulher do Bolsonaro. Ela só chegou a ser cogitada, a ser candidata ao Senado, tá? Ao Senado, por ser mulher do Bolsonaro. Ela nunca fez nada pelo Brasil. Aliás, se desconhece que profissão que Michelle teve antes de se casar com Bolsonaro. Nunca fez nada. Ele tentou, inclusive, dizer que o fato dela ter pegado as moedas do Laguinho, do Alvorada, foi uma coisa boa que ela fez. Realmente, isso é que é lavagem de biografia, hein? Olha, doutor Queiroga, não sei se você faz uma lavagem estomacal tão boa quanto você fez a lavagem da biografia da Michelle, viu? Comparando com Margaret Thatcher. Se eu fosse de direita, eu iria para as ruas amanhã protestar. Se fosse fã da Margaret Thatcher, estaria indignada com a comparação com a burra daquela. Né? Treinada, ela só fala bem porque foi treinada. Aquela mulher num debate não vai saber falar nada sobre o Brasil, tá? Não vai saber falar nada. Para mim, a comparação possível é com a Wesley Roriz, que não era ninguém. E que o marido, como estava impedido de concorrer, colocou ela para ser candidata. Tá? Outra comparação possível, que eu acho até indigna, porque a Rosinha Garotinho, que era assim uma dona de casa e virou governadora do Rio de Janeiro, é muito mais inteligente e autêntica que a Michelle. Michelle é uma oportunista. Não se pode comparar, ele tem toda a razão, com Cristina Kirchner. Não se pode comparar com Isabelita Perón, talvez com Isabelita, com Evita nunca. Tá? Com Evita nunca, talvez Isabelita. Tá? Isabelita, aí é justo. Né? Agora, com Margaret Thatcher, realmente extrapolou todos os limites do ridículo. Vou usar doravante para tirar onda, porque eu nunca vi nada tão absurdo, uma comparação tão besta. E o pior de tudo é que vai ter gente que acredita, né?